Vamos retornando. Vou compartilhar aqui minha tela de novo. Manda um joinha aí se compartilhou. Beleza. Bom, então a gente falou sobre o Sistema Internacional de Unidades. Tive a importância dele, como usar ele, né? Quais são as definições de... Quais são as unidades, as diferenças entre grandeza e unidade, né? Quais são as grandezas e unidades do Sistema Internacional de Unidades. E como expressar, né? Através de um valor, né? E do sua unidade, tá? E também os prefixos, né, que a gente pode utilizar para simplificar a notação, né? Pra, por exemplo, se precisar quilômetros, a gente usa uma distância muito grande, sei lá, 10.000 metros, a gente simplifica usando 10 km, né, quilômetros, usando o prefixo K, por exemplo, tá? Uma outra questão importante, uma vez que eu possa expressar a mesma grandeza de formas ligeiramente diferentes, seja usando sufixo, ou seja usando uma unidade, uma grandeza convencional, perdi o termo, prática, né? Uma unidade prática, por exemplo, dias, horas, são unidades práticas que não estão de tempo, né? Que não estão no sistema internacional. Então, para a gente poder manipular isso, a gente precisa saber fazer a gente chama de conversão de unidades. A gente precisa saber converter, por exemplo, de dias para segundos, tá? E assim sucessivamente, ou de quilômetros por hora para metros por segundo, tá? Isso é a conversão de unidades. Deixa eu pegar o apontador aqui. Então a gente precisa conhecer como que eu converso de um para o outro. Os prefixos é bem mais simples, né? Porque são só ordens de grandeza de 10, né? São ordens de grandeza. Então, quilômetro, por exemplo, cadê? De quilômetro. Tem uma tabelinha aqui de conversão que você pode usar. Então, eu quero quilômetro para metro. Bom, vamos ver. Quilômetro para metro. 1 metro, 1 quilômetro. Então a gente sabe que é 0, então multiplicar por 0,001, né? Por exemplo, ou de metro para quilômetro, né? Você pode decorar tabelas desse tipo ou a gente pode tentar entender, que eu acho que é o mais apropriado, né? Como que eu vou fazer a conversão? Entendendo o procedimento. Se eu entendo qual é a relação entre, por exemplo, o metro, que não tem nenhum prefixo, e o quilômetro, que tem um prefixo K, eu posso usar isso como vantagem, tá? Então vamos lá, vamos usar como exemplo aqui. Eu tenho uma área de 100 metros quadrados. E eu quero converter ela para quilômetros quadrados. Então já vamos para o exemplo prático. Como que eu vou fazer isso? Bom, eu não sei a conversão de metros quadrados, não sei ainda. Mas a gente sabe converter de metros para quilômetros. Porque 1 quilômetro, né? 1 quilômetro é 1.000 metros. É a regra de 3 mesmo. 1 quilômetro é 1.000 metros. 1.000 metros. Tá? Então, se 1 quilômetro é 1.000 metros, 1 metro é só dividir por 1.000 aqui. Então, 1 metro é 0,001 do quilômetro. Tá? Mas eu estou falando de metros quadrados. Tá? Então, se eu conheço aqui 1 metro vale... Deixa eu fazer aqui, deixa mais organizadinho. Se eu tenho que 1 metro vale 0,00... Canetinha. Vou mudar uma cor aqui. O que tá?
Alguém tá chamando aqui? Não. Então se eu sei que 1 metro... Deu um mouse? Aqui. Se eu sei que 1 metro tem 0,001 km, então eu vou usar um truque aqui, que eu acho que vale sempre, tá? Eu vou estar apresentando com metro, quilômetro, que é mais simples, mas esse procedimento sempre vale. Tá? O que você vai fazer? O metro quadrado, você pode falar que é 1 metro, põe ele entre parênteses e o quadrado para fora. Então tá o quadrado aqui. Por quê? Porque eu sei converter o metro. O metro está aqui a conversão. Tá? Você vai fazer então 1 metro quadrado. Você vai pegar, o que é o metro? Você vai pôr entre parênteses, o que está em 1 metro? 1 metro é 0,001 do quilômetro. A gente dá um desconto para a letra porque eu estou escrevendo com o mouse, tá? Eu não tenho aquelas canetinhas. Quando você faz esse procedimento, que é o que está aqui na linha de cima, e já vem a conversão direta, porque agora o que é? É só tomar o quadrado do número que está aqui dentro. Então você vai pegar o quadrado do 0,001 e o quadrado do quilômetro. Então vai ser, se eu tenho aqui 3 zeros, o quadrado vai ser 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Então 1 metro quadrado vai ser igual a 0,0001 quilômetros, ou 10 a menos 6. Quem já está com... A gente vai ver isso, notação científica aqui, mas vai ser 10 a menos 6, porque tem um 6 zero. 1, 2, 3, 4, 5, 6 do quilômetro quadrado. Vejam que 1 metro quadrado não é 0,001 do quilômetro quadrado. Você tem que quadrar o cara que vai na frente aqui também, o valor. Tá? Por isso que esse procedimento aqui, ele sempre vale, porque você não perde essa informação. Tá? Ou, ao contrário, 1 quilômetro quadrado, tá? É diferente de 1000 metros quadrados. 1 quilômetro quadrado é 1 milhão de metros quadrados, tá? Por causa desse procedimento. O mesmo vale aqui. Então, o que eu peguei agora aqui? Hectômetro, né? 1 hectômetro quadrado. Eu quero passar para quilômetro, então sei que 1 hectômetro é 0,1 do quilômetro. Faço o mesmo procedimento. Então, hectômetro, põe entre parênteses e substituo dentro do parênteses a quantidade que ele vale em quilômetros e depois faço quadrado, 0,1 ao quadrado, que vai dar 0,01, né? Aí você faz na calculadora mesmo, não tem problema. Quilômetro ao quadrado. Aí a conversão fica certo. E depois, assim, aqui é 1, né? Mas aí é 150, só multiplicar por 150. Então, logo, 150 quilômetros quadrados é 150 vezes 0,01 quilômetros quadrados, ou 1,5 quilômetros quadrados. Tá? O truque da conversão, isso aqui vale para qualquer conversão. Tá? Esse truque de você colocar entre parênteses o que você conhece. Tá? Então aqui decímetro. Eu tenho aqui 100 mil decímetros quadrados. Então a gente sabe que um decímetro, vocês podem até passar pelo metro. Um decímetro é um decímetro ou um decâmetro aqui? Acho que é um decâmetro, né? É 0,1 do metro. Isso. Um decímetro 0,1 do metro. E aí para o quilômetro você tem que pôr mais 3. Então ele vai para a quarta casa. É um decímetro mesmo. 0,1 do metro. E aí como o metro para quilômetro, você põe mais 3 zero, então 0,001 do quilômetro. Se eu conheço isso, então eu só substituo dentro aqui, eu separo o quadrado. É como se eu colocasse um parênteses aqui e substituísse dentro do parênteses esse valor conhecido aqui. Você vai pôr aqui, que é o que aparece aqui. E depois quadra, aqui eu tenho 10 a menos 4, vai dar 10 a menos 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certo?
Então é isso. E aí depois só multiplica pela grandeza que tem na frente. Veja que eu fiz o valor, né, escalar. Veja que eu fiz. Primeiro converti a unidade e depois multipliquei pelo valor. É um procedimento mais passo a passo, mas que sempre funciona, tá? Conforme vai ganhando prática, talvez você já consiga fazer direto. Para os que usam sufixo, esse procedimento funciona bem, né? Mas nem todos são ordens de grandeza, né? Nem todos são múltiplos de 10. Tá? Por exemplo, o tempo é um deles, né? O tempo ele não usa a base 10, né? Um minuto não tem, sei lá, 10 segundos, né? Tem 60. Então é um pouco diferente, só precisa tomar esse cuidado. Não adianta, a vírgula não anda, né? Porque quando é 10 ordens de grandeza, é só você andar com a vírgula no fim das contas, né? Que são os exemplos anteriores. Tá? Se anda com a vírgula, você consegue. Com o tempo, você tem que realmente, esse procedimento que eu expliquei, ele vai mais, facilita mais, porque como não é só andar com a vírgula, você tem aí 60, né? A base não é decimal, facilita esse procedimento, tá? Então o que a gente tem que conhecer? O que a gente já sabe do cotidiano. Um minuto tem 60 segundos, uma hora, então 1 minuto tem 60 segundos, uma hora tem 60 minutos, um dia tem 24 horas e um ano tem 365 dias, tá? Que tem uma precisão maior. Mas se a gente conhece isso, a gente converte todos os outros. Porque é só multiplicar, né? Se eu tenho lá, se eu sei que 1 minuto são 60 segundos, do que eu dizendo que você não precisa decorar a tabela. Porque se você o que a gente já sabe e chega na tabela. Porque se um dia, tô trocando de cor a caneta aqui, só um segundo. Se um minuto tem 60 segundos e uma hora tem 60 minutos, quantos segundos tem uma hora? É só multiplicar. Esse com esse. 60 vezes 60 é uma hora, então já vai dar 3.600 segundos. E assim sucessivamente. A gente consegue chegar em qualquer valor dessa tabela aqui a partir dessa informação que eu selecionei em azul, tá? Só fazendo esse procedimento de multiplicação que está descrito aqui. Então, se eu quero expressar um dia em segundos, como que eu faço? Eu sei que um dia tem 24 horas. Então, um dia, põe em parênteses no dia, um dia 24 horas. Eu tenho a multiplicação, como é um dia, né? Então, 24 horas. Aí, uma hora, 60 minutos. Quanto que vale uma hora? 60 minutos. Só que são 24 horas. Então, 24 vezes 60 minutos. 1.440 minutos. Faço o mesmo procedimento para passar para cima. 1 minuto, 60 segundos. E multiplico por isso aqui. Então, chego finalmente em quantos segundos tem um dia. Tá? Então, não precisa decorar nada de conversão, tabela de conversão. Se a gente partir do que a gente conhece, a gente chega no que a gente precisa. Tá? A mesma coisa, essas tabelas aqui, por exemplo, de conversão, mas se eu conhecer quanto vale 1 metro em pés e quanto vale, quantos segundos tem 1 minuto, eu consigo fazer essa conversão e chegar nesse mesmo fator multiplicativo, tá? Então essas tabelas aqui, ou aqueles valores mágicos, por exemplo esse aqui, né? Que é um valorzinho mágico, converter de metros por segundo por quilômetros por hora, você divide por 3,60, ou multiplica, né? Você vai para um lado e vai para o outro. Isso aqui surge desse procedimento que eu mostrei para vocês. Então, por exemplo, vamos converter aqui km por hora para metros por segundo. Então, tem lá, estou saindo de 10 km por hora. Então, quando tem 1 km,
1 quilômetro tem 1000 metros. Então, 1000 metros tem 1 quilômetro. Tá? Eu tenho 1000 metros e 1 quilômetro, né? Essa é uma outra forma de enxergar e montar a conta. Tá? Aí fica a critério de cada um. Então, por que isso vai facilitar? Porque depois quilômetro corta por quilômetro, então dá 10 vezes 10.000 metros. Desculpa, 10 vezes 1000 metros dá 10.000. Tá? Mas vamos continuar. Então, mas eu preciso também converter hora para segundo, né? Hora para segundo. Então, 1 hora, 60 segundos. É o que está aqui. Desculpa, 60 minutos. 1 hora, 60 minutos. 1 minuto, 60 segundos. Né? E aí está montado. Cheguei em segundos. Aqui está errado, em segundo. Então, 1 hora, a hora vai cortar com a hora. 1 minuto vai cortar com 1 minuto. E só vai sobrar o metros no segundo. Então só vai sobrar, cadê minha caneta? Metro e o segundo, né? E é só multiplicar os valores. Então o 10, aquele 10 inicial está aqui, o 1000 do metro está aqui, e o 60 vezes 60 está aqui. Então 10 km por hora, 2,77 metros por segundo. Esse procedimento sempre vale. Tá, para qualquer conversão. Veja que aqui é uma unidade derivada, né? É velocidade, km por hora. Mas o procedimento funciona igual. Você vai converter. Você pode pensar que eles são separados, né? Só tem que manter ele na posição correta. Você está multiplicando, você está dividindo. Tá? Que vai funcionar o mesmo procedimento que eu mostrei no começo. E tem também as conversões de unidade de temperatura. Essas elas são um pouquinho mais. Até dá para deduzir, quem tiver interesse, dá para deduzir essas formulinhas que estão aqui, tá? Que é sabendo o ponto de ebulição ou ponto de congelamento da água. Então, por exemplo, a água congela a 0 graus Celsius e ferve a 100 graus Celsius. Em Kelvin, a água congela 273.15 e vai congelar a 373.15. E o Fahrenheit é meio esquisito, acho que é 32, agora de cabeça, 32, e ela vai ferver. Deve ser. Agora não lembro, acho que era 0, 100, 100 e 200 alguma coisa, né? Que vai dar 180. Dá 212. Tá? Então, sabendo esses dois pontos, a gente consegue deduzir essas equações aqui. Tá? Só estou apresentando para vocês para não ficar muito extenso. Tá? Então, se eu vou converter de Celsius para Fahrenheit, então fora da SI, mas eu posso fazer essa conversão, né? Nos Estados Unidos usa a temperatura ambiente em Fahrenheit. Aí. Então, eu tenho essa formulinha aqui. Fahrenheit para Celsius, tem essa segunda. E Celsius para Kelvin. Celsius para Kelvin é mais fácil porque é só você somar ou subtrair 273.15, porque entre o ponto de ebulição, o ponto de congelamento e o ponto de ebulição da água, existe 100 gradações, tanto no Celsius quanto no Kelvin. Então elas são como se fosse só um deslocamento em 273. Bom, então tá. Eu tô indo assim, o conteúdo, eu vou acabar o conteúdo pra gente deixar fazer exercício na sequência, tá? Então estou falando de vários assuntos um pouco às vezes tem uma pequena quebra, mas para deixar aí depois a gente pega o exercício e fica só tirando dúvidas do exercício, tá? Essa é a conversão de unidade, é importante a gente saber fazer. Então a gente definiu as grandezas, unidades, viu a importância disso e precisa saber converter quando necessário, porque nem sempre está
num sistema internacional, ou está no sistema internacional, você precisa passar por uma unidade usual, tá? Então, qualquer situação a gente precisa saber converter. Então, o procedimento de conversão é esse que eu mostrei. O jeito mais fácil de pensar é pensar a parte do que eu conheço. O que eu conheço? Eu conheço o metro. Então, distância, eu conheço quantos metros vale 1 quilômetro, por exemplo. Né? Então, eu parto daí. Ou quantos centímetros tem 1 metro, quantos milímetros tem 1 metro. Tá? Parte do que conhece e aí, se eu quero, por exemplo, calcular o volume, quantos metros cúbicos tem 1000 litros? Quanto vale 1000 litros? 1000 litros é 1 metro cúbico, né? Então, eu já estou passando aí de uma unidade do SI, metro cúbico, com lá fora, que é o litro. Então, 1000 litros, 1 metro cúbico. Então, a gente consegue, a partir do que a gente sabe, construir as que a gente não sabe. Tá? Tanto para tempo, aí, dias, tal. Não que a gente não saiba quanto vale um dia, mas a gente sabe quantos segundos tem 1 hora, quantos minutos tem 1 hora, quantos segundos tem um minuto, quantas horas tem um dia e quantos dias tem 1 ano, por exemplo. Né? Então, com esse conhecimento, a gente constrói as conversões. Eu quero passar de hora para segundo, eu quero passar de dia para ano, ou de ano para hora. Quantas horas tem 1 ano? A partir do que eu sei, eu chego no que eu não sei. Tá? Só constrói uma regra de 3. Aí a construção da conta em si, tem várias formas de fazer a construção. Desde que chegue no lugar certo, está tudo bem. Tá? A regra de 3 é uma delas. Se fizer vários espaços de regra de 3, também funciona. A regra de 3 nada mais é isso aqui, é uma regra de 3. Né? Só está a conta unida de diversas regras de 3. Tá, e na sequência a notação científica. Por que isso é importante? Quando a gente estiver trabalhando no laboratório, fazendo algum tipo de medição, a gente vai estar trabalhando com mensurandos, né, de diversas ordens diferentes, ou de ordens de grandeza diferente. Né? Isso às vezes dificulta o registro ou manuseio de um determinado valor, de uma determinada grandeza, né, do valor desse mensurando. E aí a gente tem a notação científica para simplificar essa notação e tornar a coisa mais manipulável, né? Para a gente expressar de uma maneira coerente e fácil de trabalhar. Tá? O que é a notação científica? A notação científica nada mais é do que expressar um número a partir de uma base aqui. Tá? Estou chamando de B aqui só para ser genérico, já falo sobre ele. Um número, seria um número, tem uma propriedade especial, vezes 10 elevado a um número inteiro. Tá? O que tem de especial nesse cara aqui que vem na frente do 10? Ele vai estar entre 1 e 10, mas não pode nem ser 1 nem 10. Quer dizer, ele pode ser 1, desculpa. Ele não pode ser menor que 1. Tá? Mas ele não pode ser 10, porque 10 já passou. Então pode ser 9,99999, mas 10 não. Tá? Então eu posso ser aqui, eu poderia um igual aqui, posso ser 1. Normalmente quando é 1 a gente não precisa colocar, né? Porque 1 vezes 10 dá 10, então eu colocaria o 10. Tá? Então vamos fazer um exemplo. Que eu acho que é mais fácil de expressar. Então sempre vai ser um número entre 1,01 e alguma coisa menor que 10, 9,98, tá? Nunca vai ser 0, alguma coisa. Se você escrever 0, alguma coisa, não está escrito em notação científica. Pode ser útil, de repente, para alguma coisa, no seu uso, mas ele não está em notação científica, tá? Então, como é que eu vou escrever? Então, vou pegar 2 exemplos aqui. Primeiro exemplo. Quero escrever aqui 12.300.000. Veja assim, eu tenho bastante um monte de número aqui e um monte de zero. Nesse caso aqui à direita. Que talvez, assim, se eu tivesse uma forma compacta, simplificaria a minha expressão, né? Esse número nem é tão grande, mas você pode ter números muito maiores, com muitos zeros aqui. Sei lá, 20 zeros. Né? Fica uma coisa super difícil de trabalhar. E às vezes se você precisar carregar esse número,
pode ocorrer até erro, né? Você passar de uma linha para outra, você pode até errar. Então, existe a notação científica. Como que eu vou expressar? Eu preciso escrever um número vezes 10 elevado a um número inteiro. Tá? Aí tem algumas opções. Qual seria esse cara aqui que vai na frente? Seria 123, 12,3, 1,23. Alguém tem um palpite aí? Olá. Ninguém? Então, o número tem que ser entre 1 e 10, tá? Então, 123 é maior que 10, 12 também. Então, é 1,23. Né? E no fim das contas, é você andar com a vírgula está aqui, né? À direita aqui. Eu vou andar a vírgula até o primeiro algarismo. Seria aqui, eu vou para a vírgula aqui, 1,23. Então eu vou andar 7 casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Vou andar 7 casas decimais. E o número de casas decimais que eu andar com essa vírgula é o valor que eu vou pôr aqui nesse nzinho. Tá? Então vai ser 1,23, porque eu vou andar 7 casas aqui, vezes 10 elevado a menos... desculpa, a sétima. Isso. O Thiago mandou aqui. Né? Então nada mais é do que você andar até o primeiro algarismo. Nesse caso é o 1. Você não pode andar demais. O que seria andar demais? Passar do 1. Se você passar do 1 vai ser 0,123. E aí o primeiro valor aqui ficou menor do que 1. Então a gente anda até aqui. Tá? E conta as casas que eu andei. Isso quando eu tenho um número maior do que 1, né? Então isso aqui é 12 milhões, 300 mil. Eu vou andar com a vírgula para a esquerda. Se eu andei com a vírgula para a esquerda, o n aqui é positivo, tá? Mais 7 aqui. Quando eu tiver na situação B, 0,000072, a minha vírgula tem que andar para a direita. Né? O Thiago aqui já até respondeu. Mas o procedimento é o mesmo. A minha vírgula vai andar até o primeiro algarismo. Até que o algarismo antes da vírgula seja maior do que 1 e menor do que 10. Então nesse caso eu vou ter que andar 1, 2, 3, 4, 5 casas. Tá? Então andei 5 casas, registro que o meu n é 5. Tá? Então vai ser 7,2 vezes 10 elevado a quanto? Se eu colocar 5, significa que 10 à quinta é 100 mil. Então 7,2 vezes 100 mil não é 0,000072. Então eu tenho que pôr um menos aqui. Então se a vírgula anda para a esquerda, eu ponho mais, o número que vai no expoente é positivo. Se a vírgula anda para a direita, o valor que vai no expoente é negativo. Esse é o único detalhe aí, para quem está com pouca prática assim, no expoente, tá? Isso é a notação científica, ele vai compactar a minha representação, tá? Os prefixos, né, só fazendo um parênteses, os prefixos nada mais são do que notação científica, né? Então, algumas notações especiais. Então, 10 à terceira eu troco por quilo. Então, em vez de escrever, sei lá, se fosse... Aqui eu teria... deixa eu ver. Eu poderia andar aqui com quilo, mega. Eu poderia falar que é 12,3 mega. É parecido, tá? A ideia é mais ou menos a mesma. Não é exatamente notação científica, porque a notação científica, obrigatoriamente, eu vou andar com a vírgula até deixar um algarismo só, tá? Mas a ideia é basicamente a mesma. Então, o que é a ordem de grandeza? A ordem de grandeza vai ser uma estimativa aí grosseira, através do expoente, depois que eu escrevo em notação científica. Então, por exemplo, aqui esse valor, a ordem de grandeza é 7. Tá? Por que isso? Porque a ordem de grandeza é útil para a gente ter uma noção de tamanho dos valores. Tamanho não comprimento, né? Tamanho pode ser tempo, pode ser outra coisa, mas da dimensão dessa grandeza, de quão
quão grande é uma determinada grandeza, tá? Então, qual que é a ordem de grandeza de 60 anos em segundos? Tá? Então, a gente faz a conversão, só lá, passo a passo. Então, eu sei, só seguindo aquela lógica, eu sei que... Deixa eu pegar minha canetinha aqui. A gente sabe que um ano tem 12 meses. Vou fazer aqui o procedimento. Um ano tem 12 meses. Né? Aí multiplico. Aí um mês, que ele fez aqui, um mês tem 30 dias. Um dia, 24 horas. Uma hora, 60 minutos. E um minuto, 60 segundos. Então todo esse valor aqui da dedução vem daquela conversão passo a passo. Tá? Então tem um número gigante. Aí escreve em notação científica, ou seja, a vírgula está aqui, né? Eu lendo 3, 6, 9. 9 casas. Depois a vírgula aqui. Então, 1,86624. Aqui ele escolheu por um só por simplificação. Daqui a pouco eu vou explicar quantas casas decimais a gente escolhe. Tá? Você tem uma regra. Então 1.8, 10 a nona aqui na escolha dele. 1.8, 10 a nona. Qual que é a ordem de grandeza disso? 10 a nona. Tá? Só por... Tá, então a gente chegou em notação científica. Aí qual que é... Vou comentar, a gente fez a notação científica, então nesse exemplo aqui tem uma série de algarismos que vai ficar depois da vírgula. Qual que é quantas casas decimais eu escolho? Vocês sabem dizer? Qual que é o correto? Tem alguém que tem uma palpite aí? Depende dos múltiplos. O que você quer dizer com os múltiplos? Que depende, né? Você está certo que depende. O Thiago escreveu aqui no chat. Eu não entendi só o que você quer dizer com múltiplos. Vamos ver aqui, o Thiago está escrevendo, mas ele depende de uma questão de o que você está falando, tá? Do que eu estou tratando, tá? O quanto eu estou certo que esses monte de numerinho eles fazem sentido no meu problema, vai trocando em miúdos. Tá? Vamos ver aqui, o Thiago está digitando. Ah, entendi. Mais ou menos, não é bem nessa direção, tá? O correto é pensar no que a gente tem que ver, o que faz sentido. A gente estava falando, a gente vai utilizar isso para fazer, a gente vai fazer um experimento, a gente vai medir alguma coisa. Tá? Sempre que a gente fizer uma medição com um equipamento, a gente já ouviu falar, não sei se já ouviram falar, mas todo equipamento tem um erro, tá? Qualquer tipo, seja para medir massa, para medir tempo, ele vai ter um erro, uma precisão, né? Então, por exemplo, vamos supor, vou até escrever aqui com a canetinha. Vamos supor... já estava com a canetinha. E eu estou medindo... sei lá, o tamanho da minha mesa. O tamanho da minha mesa tem... Vou medir com a minha mão, né? É mais ou menos minha mão tem uns 20 centímetros. Minha mão. Minha mesa tem, sei lá, 5 palmos.
né? Então 5 vezes dá 100 centímetros, 1 metro, né? 1 metro. Então 100 centímetros. Mas vejam, eu medi com a minha mão tem um erro, né? Eu acho que é 20 centímetros, mas se eu tiver com os dedos abertos e os dedos fechados, cada vez que eu mexer minha mão, uma hora vai ter 20, outra hora vai ter 19, outra hora vai ter 21, por exemplo. Tá? Então tem um erro associado a essa minha assumir que é 20 centímetros. Tá? Eu estou usando um exemplo exagerado. Tá? Vejam que é um exemplo bastante exagerado, mas só para demonstrar que o instrumento que eu escolhi, nesse caso a minha mão, influencia na precisão da minha medida. Tá? Eu estou falando, minha mão tem 20 centímetros, mas se ela tiver 21, 22, eu estou incorrendo em erro. Tá? Ou se uma hora eu abro, outra hora eu fecho, ou uma hora eu ponho meio de lado, na diagonal, outra hora não. Isso vai acumulando erro na minha medida. Tá? Isso tem a ver com teoria de erro e vai implicar, daqui a pouco a gente vai chegar lá, na escolha de casas decimais. Porque se, vamos supor que eu falo aqui que minha mão vale 4,5, não vai mais ter mais 20 centímetros, né? Só para tentar exemplificar aqui, tendo um exemplo na hora. Uh, 4,5 vezes 20, 4 vezes 2 dá 8. Então, 20 vezes 4,5 é menos 8 mais 10. 18, né? Isso. 4,5. Fez a calculadora. 4,5 vezes 20, 90, isso. 8 mais 10, 80 mais 10, tá certo. Vem aqui, mouse. Então 90 centímetros. É um número bem redondo, né? Também dividido. Mas se eu tenho 90 centímetros, mas eu sei que minha variação aí da medição, uma hora eu meço, uma hora eu posso ter um erro de 2 centímetros, por exemplo, um erro de 2 centímetros por medida, tá? Vai me dar, no final eu posso estar, sei lá, 8 para cima, 8 para baixo, eu posso tanto ser 98 quanto ser 82, minha faixa, eu vou estar a minha mesa vai estar entre 82 e 98, alguma coisa aqui no meio, tá? Nesse exemplo exagerado, mas isso acontece sempre, tá? Não importa a precisão do instrumento, tá? Então, quando a gente realiza um experimento, sempre realizamos uma medida de algum tipo, né? A medição é o processo de obtenção de valores de uma determinada grandeza, tá? E sempre eu vou ter um erro associado. Tá? Então, eu não sei se eu coloquei algum comentário aqui. Eu adiantei o assunto. Toda medição tem um erro e uma incerteza. É isso que eu quero dizer. Tá? Isso vai ter implicação, é isso que eu chamo de teoria de erros. Tá? Então, toda medição tem um erro e uma incerteza. E é por isso que a gente, sempre que possível, a gente deve realizar uma medição diversas vezes. Tá? Quando o seu orientador pedir lá, qual que é o N do seu, quantos ratos, quantos seres humanos você precisa usar no seu experimento, seja para fazer em animais ou para fazer alguma coisa com seres humanos, sempre você pega mais do que um indivíduo. Né? Por quê? Porque toda medição vai ter erro e vai ter uma incerteza. Então você precisa tratar isso estatisticamente. Tá? Então, esses detalhes da estatística, vocês vão ver muito mais ferramentas em bioestatística. Mas o que é importante? Sempre que possível a gente tem que medir diversas vezes uma grandeza, tá? De forma sistemática e padronizada. Tem que ter um procedimento sistemático e padronizado. Todos têm que ser medidos da mesma forma, tá? Para que você possa comparar.
porque todo ato de medição é um ato de comparação. Tá? Então toda medição, retomando, toda medição está sujeita a esse erro, tá? E essa incerteza. Tá? Uma diferença entre erro e incerteza. O erro é a diferença entre o valor que você obtém e o valor que seria real, entre aspas, tá? Se é que existe o valor real, ou um valor referência. Tá? Então o valor que você mediu menos o valor real. Existem diferentes tipos de erro, fontes de erro, né? Mas todos eles são erros sistemáticos. Tá? Erro sistemático é aquele erro que ocorre sempre. Toda medida que você fez ocorreu o mesmo erro. Tá? Porque ele é um erro mais fácil de lidar. Porque se você descobre em algum momento que você teve o mesmo erro em todos os indivíduos, você consegue corrigir esse erro e minimizar o dano dele. Né? Então, por exemplo, se você usou uma régua que tem, depois que você mediu todas as distâncias que você precisava, você descobriu que a régua tem 1 centímetro a menos. Né? Sendo um exemplo hipotético. Então, você vai lá na sua medida e tira 1 de todo mundo, ou tem 1 em todo mundo, né? Faz o procedimento necessário. Não, nesse caso tira 1 de todo mundo, né? Tá, mas é um erro que se você conhece, depois que você conhece, você corrige, tá? E existem erros aleatórios, que são as perturbações estatísticas. Os erros aleatórios a gente trata estatisticamente. Tá? É quase impossível de evitar, tá? Está inerente a todos os processos de medição, mas a gente faz estatística para lidar com eles. Tá? E aí ele é diferente de incerteza. Tá? A incerteza vai ser um parâmetro que a gente vai associar a medição ao valor do mensurando e vai caracterizar o que a gente chama de uma dispersão desses valores, como esses valores se distribuem em torno de algum valor. Então, por exemplo, quando eu falei que a minha mesa podia ter lá de 82 a 98, eu estou dando aí uma faixa, né? Uma dispersão, uma faixa de valores possíveis. Então eu posso associar uma incerteza. A minha medida, que eu falei que era 90, ela pode ser 82, mas pode ser 98. Então eu tenho uma incerteza que eu consigo quantificar estatisticamente. Se vocês olharem naquele documento da metrologia, tem essa definição aqui de tipos de incerteza A e B. A gente pode caracterizar a partir de estatística, e a B eu caracterizo a partir de qualquer outro método que não seja estatístico. Tá? Por exemplo, a incerteza que o fabricante diz que um determinado instrumento possui. Então, se ele já fornece a incerteza, seria uma estatística do tipo 1, uma incerteza do tipo B, e a incerteza do tipo A seria que a gente vai obter estatisticamente. Tá? Outras definições importantes aqui, que está dentro da teoria de erros, é a diferença de precisão e exatidão. Tá? Um está relacionado com o erro e outro está relacionado com a dispersão. Tá? Então, ó, aqui embaixo, exatidão vem do erro. Então, você ser exato significa que você está perto do valor real, você errou pouco. Tá? E você ser preciso significa que você tem uma dispersão pequena. Tá? Então, a combinação desses dois fatores, eu tenho aqui um exemplo de um alvo só para exemplificar. Então, tem um alvo lá que o objetivo atinge aqui no meio, né, bem no centro. Então, uma pessoa que atira dardos, por exemplo, que de forma exata e precisa, é aquela que tem uma distância pequena do centro e tem pouca dispersão. Então, a dispersão é a precisão, a exatidão é a distância até o centro. Esse segundo caso, por exemplo, ele está bem longe do centro. Então, ele não é exato, ele é inexato. Mas vejam que todos os pontinhos ficaram agrupados. Então, é preciso. Então, ele não é exato, né, pouco exato ou inexato, mas preciso. Tem precisão e inexatidão, no caso, né? Tem o erro aqui. Fazendo o gancho com o que a gente falou anteriormente, se eu conheço o erro, então uma vez que eu saiba que o erro é esse, eu só desconto o erro, eu consigo corrigir minha medida, né? Então, uma precisão boa e conhecer o erro, você até corrige. Mas aqui eu tenho pouca exatidão, mas muita precisão. Aqui eu já tenho
Vejam que o valor, se você pensar numa média, ele está mais ou menos em torno do meio. Então ele é exato, porque está aqui perto do valor desejado, né? Então ele é exato, mas ele se espalha muito. E ele é impreciso, tá? E aí, o último caso seria ele estar longe do alvo, do centro, né? Ele é inexato e impreciso, porque ele espalha muito. Então, eu acho que essa figura do alvo ajuda a exemplificar a diferença entre precisão e exatidão. Tá. Se eu quero saber se eu estou errando, se eu estou exato ou não, eu tenho que saber qual que é o valor correto. Tá? Quando você faz várias medidas e não tem um padrão, você não tem um valor correto, mas você tem um valor mais provável. Como a gente obtém o valor mais provável de algo que a gente mede? É fazendo a média dos valores. Tá? Então o valor médio é o que vai expressar o melhor valor real da grandeza. Tá? É um processo estatístico aqui, no caso. Já estou invadindo um pouco a área da bioestatística. Mas acho que o final vai fazer sentido. Vai ligar com notação científica. Então, se eu faço N medidas num experimento, eu tenho lá N valores, eu vou lá e faço a média. Somo todo mundo e divido por N. A gente matematicamente escreve assim com essa careta aqui. Uma vez que eu faço o valor médio, isso vai ser o meu valor representativo do meu mensurando. Então você faz várias medidas, qual é o valor que eu vou utilizar para colocar na frente da unidade, por exemplo? É o valor médio. Tá? E como que eu vou caracterizar essa dispersão? Através de uma ferramenta aqui, desdobra em duas, que vai caracterizar a dispersão, que é a variância e o desvio padrão. Tá? Então, sempre eu vou caracterizar algo que eu meço a partir dessas duas formas, né? O valor médio e o seu desvio padrão, tá relacionado com a variância. O que é a variância? Nada mais é, vou fazer uma figura aqui. Então, se eu tenho, imagina que eu fiz uma série de medidas, eu tenho ela aqui, vou fazer uma reta aqui. Então eu sei que meu valor médio é esse aqui. O valor médio é o x barra. Tá? Mas eu fiz várias medidas, uma está aqui, outra está aqui, outra está aqui. Ele fica disperso em torno do valor médio. Né? Chama dispersão, ele fica espalhadinho aqui em torno de um valor médio. Como que eu vou caracterizar essa dispersão? Tanto para um lado quanto para o outro vai. Eu vou pegar, então por exemplo, eu medir esse cara aqui, qual que é a distância dele até aqui? Então eu pego ele menos o valor médio. Então é ele, a minha medida, menos o valor médio. Tá? Vejam que, esquece o que está aqui no 2 elevado a 2. Vamos olhar tudo que está dentro do parênteses. Então x1 é a primeira medida menos o valor médio. Aí tem uma segunda medida, x2, menos o valor médio. Está aqui. A terceira medida menos o valor médio, assim sucessivamente. Quantas medidas eu tiver, menos o valor médio. Então só simplesmente pegar a distância, como uma hora o valor que eu medi está para cima está para baixo do valor médio, outra hora está para cima, em alguns momentos esse resultado aqui do que está entre parênteses vai ser positivo e outra hora vai ser negativo. E aí se eu só simplesmente somar todo mundo, eu posso, por exemplo, dar zero, se tiver simétrico. Se tiver o mesmo número de pessoas para um lado e o mesmo número para o outro, se eu só fizer a distância e somar, dá zero. Tá? E aí não vai estar caracterizando bem a dispersão, porque não tem dispersão zero. Existem pessoas de um lado e existem pessoas do outro. Uma forma de você transformar todo mundo em positivo é fazer o quadrado. Então, porque sempre um número negativo vezes um número negativo, que é o quadrado, né, ele vezes ele mesmo, sempre dá positivo, seja positivo ou negativo. Então, quando o que está aqui dentro dá positivo, ao quadrado o resultado é positivo, se der negativo também é positivo. Então, eu vou estar somando só números positivos, tá? E aí eu vou estar tendo um valor que me caracteriza se tem mais espalhamento, se está mais larga essa distância, vai dar um número maior, tá? Se está mais fininho, um número menor. Tá? Aí a definição em si divide por n-1. Esse detalhe vai mais na estatística, tá? Se for população, se for amostra, tem uma pequena diferença. Mas o fato é, ele vai dar um número que, se for maior, significa que a dispersão é maior, se for menor, a dispersão é menor. Tá? Isso a gente chama de variância. Se a gente pegar esse número e tirar a raiz quadrada, é o desvio padrão.
Essa é a única diferença. Eles são conectados. Tem implicações maiores, tal, mas porque a gente precisa aqui, isso que eu estou falando já é suficiente. Então o desvio padrão também é uma característica que caracteriza essa dispersão. Tá? Então sempre eu vou ter que carregar o valor médio e uma incerteza. Tá? Uma das incertezas, a incerteza do tipo A, eu caracterizei com desvio padrão. Tá? Mas eu tenho a incerteza do tipo B. A incerteza do tipo B pode ser uma incerteza instrumental, por exemplo. Né? Então eu tenho a estatística que seria do tipo A, que eu vejo o desvio padrão, mas eu posso ter um desvio que é instrumental. Então, como é que eu vou? E aí eu vou combinar essas duas dessa maneira para obter minha incerteza final. Tá? Uma vez que eu chego num determinado valor, faço a conta, chego num determinado valor, como é que eu vou representar o meu mensurando? Tá? Então vai. Agora vamos conectar com todo o assunto anterior. Então sempre em um experimento real você vai ter valor médio, desvio padrão, mais ou menos desvio padrão e a unidade de medida. Tá? Então por exemplo aqui, de um 5,45854. Eu fiz uma série de medidas de comprimento e fiz a média. A média foi 5 metros, 4,54854 metros. Tá? E aí eu caracterizei, vejam que fazer repetidamente várias medidas não significa que ela sempre vai dar igual, né? Então tem uma média e uma dispersão. Uma hora daqui, outra hora daqui, outra hora daqui, outra hora daqui. Né? E eu tenho um valor médio, que nesse caso é esse valor aqui. Tá? E o que vai caracterizar quanto para um lado ou quanto para o outro isso aqui vai se espalhar é esse desvio padrão. Tá? Ou a incerteza final quando eu combinar com o meu outro tipo de incertezas, do tipo B. Tá? Então tá. Então sempre a representação é média, desvio padrão, média mais ou menos. Por que mais ou menos? Porque pode ser para um lado ou pode ser para o outro da média, né? É a unidade, nesse caso o metro. Tá? Vejam que eu mostrei aqui um monte de casa decimal e depois também um monte de casa decimal. O correto é faz a conta com todo mundo, não corta, não trunca, não faz nada, leva todas as casas depois da vírgula. Faz no Excel que não vai truncar, tanto para a média quanto para o desvio padrão. Tá? Aí agora eu cheguei nessa situação aqui. Qual que é o número de casas decimais que eu vou escolher parar? Eu vou parar na primeira. Uma pergunta para vocês aí, vamos respondendo aí. Vou parar, desculpa, vou parar aqui, eu vou parar aqui, eu vou parar aqui, eu vou parar aqui. Alguém tem uma opinião? O Thiago está digitando. Quem mais tem uma opinião aí? O Thiago falou, depende da precisão. A resposta é essa mesmo, depende da precisão. Mas quem está me mostrando aqui a minha precisão? A precisão já está colocada aqui nesse slide. Tá? Essa incerteza... Cadê o mouse aqui? Esse valor aqui da incerteza já está dizendo quão certo eu tenho que esse valor médio é correto. Tá? Ou quanto eu posso errar, para cima ou para baixo. Veja que o próprio nome incerteza significa que o quanto eu tenho de certeza do que esse valor 5.45 ou um monte de coisa aí está certo. Tá? Então a incerteza é uma representação sim, de quanto eu tenho certeza do que esse valor é o correto. Tá? E aí que entra os algarismos significativos. Tá? Algarismo significativo, existe um procedimento que a gente vai fazer. Então a primeira coisa é o que a gente fez, faz todos os cálculos necessários, utilizando todas as casas decimais. E guarda ali todas as casas decimais. Tá? Uma sequência de passos.
Coloca, que nesse caso aqui já veio mastigado, mas coloca tudo em notação científica. Nesse caso 5,45 já está em notação científica, né? E aí a gente vai fazer o seguinte: a gente tem que olhar para a incerteza e deixar a incerteza com um ou dois algarismos mais significativos. Vejam que eu não falei casas decimais. Nesse caso aqui vai coincidir, mas não é casas decimais. O que é o algarismo mais significativo? Qual que é o valor diferente de zero mais à esquerda aqui? Né? Nesse caso vai ser o 7. E o 4 seria o segundo. Então esse aqui é o primeiro algarismo mais significativo. E esse aqui é o segundo. Então o correto é olhar para a incerteza, escrever incerteza com dois algarismos significativos. O 2 nunca erra, tá? Se você... O que eu posso 1? Se for maior que... Se for 3 ou mais, o primeiro algarismo significativo, você até pode deixar 1. Mas como regra geral, usa 2 que dá certo. O 2 algarismos significativos na incerteza. Tá? Então, vou lá, 74. 074. Aí você vai truncar ou vai arredondar, né, aqui nessa posição, olhando para a próxima. Se for menor do que 5, então nesse caso é 1 é menor que 5, eu mantenho esse cara igual, então vai ficar 4. Se for maior que 5, então se aqui vai ser 4, 6, eu somo 1 no 4, ficará 75. Tá? Aquele procedimento de arredondamento que a gente já conhece. E aí, olho para o próximo, menos, né? Se for menor que 5, o próximo algarismo eu deixo o menos significativo igual. Se for menor que 5, eu aumento de 1. Tá? Aí corto aqui, então fica 0,74. Então eu tenho 2 algarismos significativos. Deixei certo a incerteza. Agora eu vou fazer o quê? Vou olhar para qual é a casa decimal da incerteza onde parou. Então parou aqui, na segunda casa decimal. E vou deixar na mesma posição o meu valor médio. Tá? Nesse caso no 45. E faço o mesmo procedimento de arredondamento. Como aqui, quer ver? Eu vou cortar aqui, né? Estou na segunda casa decimal, mesma casa. Eu teria que parar aqui no 45. Só que o próximo número é 8, que é maior do que 5. Então eu somo 1 aqui. Fica 0,46. Então o valor, a forma final correta de apresentar é 5,46 mais ou menos 0,74. Porque a incerteza é essa. Não porque eu tenho que pôr sempre duas casas decimais. Tá? Então a primeira coisa é calcular tudo, chegar na incerteza e aí a partir da incerteza definir quantas casas, ou se tem casas decimais, né? Se faz sentido falar em casas decimais. Então, por exemplo, esse exemplo que está aí agora projetado, 4.275,443, quantas casas, ou, vou pegar o contra aqui, né? Mais ou menos 14,815 segundos. Então, de tempo com uma incerteza que teve uma grande variação, sei lá, um processo industrial. Estou medindo o tempo para a execução de um processo. E medi várias vezes. Na média deu 4.000, só que tem uma variação aí para mais para menos de 14,815, né? 14,815. Como que eu vou fazer isso? O correto é... Quantas casas decimais eu uso? Nenhuma casa decimal. O correto é 2 algarismos significativos. Não importa qual é a casa decimal dele. Tá? Como que isso se conecta com notação científica? Eu posso fazer esse cara aqui em notação científica. 4, 2, 7, 5, 4, 4, 3, vezes 1, 2, 3, 10 a terceira. Certo? Mais ou menos. Então, meu valor médio, eu ponho ele em notação científica. Tá? Mais ou menos aqui o 14
segundos. Só que 14 segundos, se eu quiser deixar 10 à terceira também, vai ser 0,014,815. 10 à terceira. Por que isso? Porque eu posso escrever, vou pôr 10 à terceira para fora aqui, né? E ver que fica 4,275 mais ou menos. Se eu tiver nessa situação aqui, esse valor aqui de incerteza, ele fica mais próximo daquele anterior, né? Acho que é mais fácil de entender que eu tenho que parar no 1,4 aqui, que vira 1,5, porque eu tenho que arredondar, porque o próximo algarismo é 8 aqui, né? Esse cara aqui é 8, então tem que aumentar 1 aqui, no 4. Então veja, se fosse a situação anterior, sem o 10 à terceira, né? Se não tivesse esse cara aqui, esse 10 à terceira, todo mundo faria corretamente, porque estaria com 4, pararia aqui, no 14, né? Que vira 15. Só que isso é vezes 1000. Se eu fizer esse cara aqui que eu cheguei agora, vezes 1000, dá exatamente isso aqui de baixo. Então, o algarismo significativo é o que determina quantas casas decimais você vai representar o seu valor. Tá? Isso aqui é isso aqui. Outra forma de visualizar. Tá? Que no fim das contas vai ser aquela barrinha de erro média, desvio padrão que vocês vão ver na estatística, tá? Para quem já viu, já sabe do que se trata. Então, sempre que você vai representar um mensurando, no final tem que fazer algarismo significativo. Não é simplesmente escolher duas casas decimais. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, se você trabalhasse aqui em cima, duas casas decimais pararia no 1. Tem uma vermelha aqui. Né? Se você pegasse duas casas decimais, você pararia aqui, que está errado. Não estaria correto. 100% correto. Ou se você trabalhasse aqui embaixo, você pegaria duas casas decimais aqui embaixo. Por que não estaria muito correto? Porque qual é o sentido de eu falar de 10 milésimos de segundo se eu estou errando 14 segundos? Não tem o menor significado falar de algum valor em 10 milésimos se eu sei que eu erro 14 segundos. É muito maior do que 10 milésimos. Tá? É por isso que o algarismo significativo é diferente de casa decimal. Porque o quão relevante é esse cara que está aqui tão distante, 10 milésimos, é 1000 vezes menor do que 10 segundos. Tá? É isso de conteúdo que eu ia falar hoje. Aí o que a gente vai fazer agora?